Nós vamos ler Êxodo capítulo 10, versos 24 a seguir. Diz assim o texto: Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Ficou muito baixo. Que eu diminua e o Senhor cresça. Semanas passadas, mais precisamente 4 quartas-feiras, nós começamos a falar sobre esse tema que nós estamos encerrando hoje. 4 estratégias que o inimigo faz para perseguir, combater a igreja de Deus. 4 estratégias, e elas foram baseadas no livro do Êxodo. A primeira, Êxodo 8, verso 25 a 27, a proposta das trevas era mundanismo. Vocês vão para o deserto para quê? Sirva a Deus aqui mesmo. Não mude de vida. Fique aqui. A segunda estratégia do inimigo, não conseguindo oferecer o mundanismo, foi uma fé superficial. Em Êxodo capítulo 8 também, no verso 28, ele disse: olha, vocês não precisam ir tão longe não. Vão, mas fiquem por perto. A proposta era não se desligar do mundo. A terceira, Êxodo 10, versos 8 a 10, vão, mas as esposas e os filhos ficam. É a proposta das trevas de atacar a família. Não, esse negócio de crente, de ser de Deus, só você mesmo. A família não precisa não, esse negócio de todo mundo estar na igreja, não precisa disso, vá sozinho. É o ataque do inimigo. E hoje nós vamos, portanto, encerrar com a quarta e última estratégia. E em todas essas, tanto o mundanismo, Deus usou Moisés firmemente. Não, nós não vamos adorar aqui, nós vamos adorar caminhando 3 dias para o deserto. É uma caminhada de 3 dias. 2, vocês podiam ir, mas ficar por perto. Moisés disse: não, Deus quer que a gente vá para o deserto, é para longe mesmo. 3, vocês podiam ir só os homens e as mulheres e crianças ficam. Moisés disse: não, senhor, se é para ir, vai o marido, a esposa e vão os filhos. Então houve firmeza, não houve uma condição, mais ou menos não, foi todo mundo. A ideia era manter a firmeza. O que nós aprendemos com essas 3? Nós aprendemos que nós temos que defender aquilo que cremos, biblicamente. Hoje, a partir do verso 24 até o 26, Faraó mais uma vez tenta uma artimanha. É o poder do diabo, das trevas. Olha, podem ir servir ao Senhor, mas fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado. As vossas crianças, tudo bem, eu vou deixar ir agora. Agora elas podem ir, mas o gado não. O que isso implica, irmãos? Isso é complicado.
A proposta das trevas é uma idolatria aos bens. É o coração devoto nas coisas. Como que o povo faria um culto a Deus no deserto, cujos bens, gados, bois, ovelhas, rebanhos, estavam no Egito? A proposta de Deus não é para ficar nada no Egito. Em outras palavras, o Egito não é o lugar para ficar nada do povo de Deus. Não deve deixar nada lá para depois querer voltar para buscar. Ou então, quando a mulher de Ló, que estava indo, mas olhou para trás. Uma proposta gravíssima que as trevas até hoje estão trabalhando no coração de todos nós. Primeiro, mundanismo. Mas, menino, para que esse negócio de sair do mundo, rapaz? Seja crente, gospel, não é? O importante é ser gospel. Não precisa abandonar o mundo, essas coisas, as práticas. Faça tudo que o mundo faz. A segunda proposta que o inimigo oferece é uma fé rasa. Olha, tudo bem, você pode até ir para a igreja, mas não abandona nós não. Fica por perto. A terceira proposta do inimigo é: eu até aceito que você vá para a igreja, mas a sua família eu não deixo. Hoje, o inimigo tenta algo extremamente perigoso. Vocês podem ir, mas o patrimônio de vocês fica aqui. Os bens de vocês ficam aqui. Agora notemos a resposta de Moisés. O verso 25 diz que Moisés respondeu: bom, então é tu, isso aí é uma forma, verso 25, viu? É uma forma de sarcasmo de Moisés. Então é tu que vai nos dar os produtos, os animais para nós oferecermos sacrifício nas nossas mãos? Porque nós precisamos dos nossos patrimônios. Nós precisamos do nosso bem para adorar o Senhor, inclusive com os nossos bens. Então é tu que nos vai dar gado, animais, para que nós possamos oferecer em holocausto e sacrifício ao Senhor? É tu que dá? Aí ele diz: não. Aí Moisés disse: não seja assim. Não seja assim. Verso 26, aliás, Moisés disse: não é assim. Também os nossos rebanhos irão conosco. Nas 4 estratégias, nenhuma delas Moisés negociou, irmãos. Na primeira, mundanismo, olha, para que sair daqui, menino? Fica aqui. Ele disse: não, Deus falou que é para ir, nós iremos. Moisés não discutiu. É impressionante que hoje a gente está tentando discutir com o mundo a possibilidade de uma meia condição. 2, ele disse: vá, mas não vá muito longe, não. Moisés disse: não, meu filho, é para ir todo mundo e é para sair. 3, os homens eu deixo, as mulheres e crianças não. Moisés disse: não, tem que ir todo mundo. Se não for todo mundo, não serve. Ele não negocia, irmão. Isso é uma lição para nós. A última estratégia de Faraó e das trevas é: olha, podem ir, mas o rebanho fica. O patrimônio de vocês, não. Aqui nós temos 2 percepções. A primeira, aquela que Satanás coloca na cabeça das pessoas de que igreja não é lugar de dar dinheiro. Igreja não é lugar de dar dinheiro. Isso é uma artimanha das trevas. Violentíssima. Ah, mas foi no Antigo Testamento. Oxente, então Jesus não cumpriu o Antigo? De quem é essa moeda? Disse: de César. Então Jesus dê a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Paga os seus impostos e paga os meus também, mas dê a Deus o que é de Deus. A primeira implicação dessa parte é
o danado de dinheiro. E aí o mundo é muito rápido e o diabo é muito veloz, é muito terrível para colocar isso como verdade. Não precisa dar dinheiro na igreja. Você é crente, mas os seus bens não. Não é essa a razão de muita gente estar na igreja dizendo que está servindo a Deus, mas tem dificuldade. Dificuldade de abrir a mão financeiramente. E quando eu falo isso, eu estou falando do mal que está por trás de não abrir a mão financeiramente para a igreja. Preste atenção. Preste atenção. Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus também disse que é mais fácil um camelo entrar na agulha do que um rico entrar no céu. Não é que ricos não são salvos, mas é que Jesus explica lá, porque o seu coração está no dinheiro. É o amor ao dinheiro. Então, qual a proposta do inimigo? Vocês podem ir para a igreja, sem problema nenhum. Agora, os seus bens, o seu gado, não. Ora, a segunda lógica nisso aí é a seguinte: o gado e o rebanho, eles eram parte do culto à adoração a Deus, porque os sacrifícios, veja o que ele diz no verso 25. Veja o que ele diz no verso 25. Ele diz: então tu vai nos dar para as nossas mãos os sacrifícios, os holocaustos que nós ofereceremos ao Senhor? É você que vai nos dar? Claro que não, faraó. Então não tem como dar isso. Esse produto é nosso, esse bem é nosso. É isso que nós matamos e entregamos ao Senhor. É o carneirinho, é a ovelha, é o boi, é o bode, é um sacrifício. Óbvio que isso está ligado, nos dias atuais, daquilo que é o nosso bem, que é o nosso patrimônio. Com isto, igreja de Deus, eu não estou dizendo a vocês que vocês têm que vir para a igreja, dar tudo que vocês têm em casa, vender a televisão, vender a terra, vender uma roupa e o carro e dar para a igreja. Não é isso que Deus está colocando aqui. O problema é quando esse dinheiro que nós recebemos, que é de Deus, que abençoa a nossa vida para comer, para viajar, para passear, para desfrutar, para ter saúde, a gente tem dificuldade de tirar uma parte desse dinheiro e dizer assim: eu vou investir isso no reino de Deus. No que se investe no reino de Deus? A gente investe em vidas, em estrutura. A gente investe na pregação do evangelho, dentro e fora da igreja. A gente investe na estrutura, especialmente física, que nos serve. Banheiro, comida, ar-condicionado, som, energia, água, limpeza, uma série de coisas. Quando nós falamos de dinheiro, em alguns grupos religiosos, eles querem colocar a culpa naqueles grupos que sobrevivem do dízimo. Nós não temos dízimo, então eles são os espertinhos, porque tem dízimo. Nós não. Aí eu pergunto, tá, mas essa estrutura que vocês têm, quem paga? Ah, o povo da igreja. Ué, mas eles também não dão dinheiro? O grande problema, irmãos, é que o dinheiro é a raiz de todos os males. E Satanás sabe muito bem como alcançar essa área no coração da gente. A conta é muito simples. Eu tenho R$100. Se a igreja está me pedindo uma ajuda para um grupo, para um necessitado, não é? Para uma estrutura, R$5, eu rapidamente faço a conta. Puxa vida, R$5 é o dinheiro da minha passagem. Não vai dar para dar à igreja. E é esse sentimento que o inimigo vai plantando nos corações das pessoas, anos após anos. Foi isso que Satanás fez através de Faraó. Vocês vão fazer o culto de vocês. Agora,
o patrimônio de vocês eu não permito que faça parte do culto. Moisés disse, você está maluco, é? Você sabe que a gente precisa dos animais para oferecer ao Deus? Aí Moisés fala algo impressionante no verso 26. Nós não aceitamos essa proposta, Faraó. Todos nós iremos, inclusive os nossos bens. Porque a proposta de Josué é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele não falou só isso. Ele diz uma expressão muito interessante. Ele diz, nenhuma unha do povo de Deus pode ficar no Egito. Nenhuma unha pode ficar no Egito. Essa frase abre um precedente para nós aprendermos uma lição, irmãos. Até o dinheiro do servo de Deus. Até o dinheiro do servo de Deus deve ser colocado como fruto de adoração. Essa coisa de dizer que o meu coração é de Jesus, mas os meus bens não são de Deus, é um problema. Então eu cultuo a Deus e os meus bens servem ao diabo? Não. Vocês estão vendo como um problema é grave? Moisés disse, não vai ficar uma unha nesse Egito. Não pode ficar. Vai todo mundo. Por que isso, ele diz? Porque deles nós precisaremos para servir ao Senhor. Repito, os bens dos servos de Deus são para servir ao Senhor. Repito, quando eu digo servir ao Senhor, não estou dizendo que você tem que pegar tudo que você tem em casa, que nem um grupo maluco que já existiu aí no planeta e ainda tem por aí, e deu o seu tudo para ficar zerado. Não é isso que Deus está colocando. Deus está colocando tudo que você tem é fruto da bênção de Deus na sua vida. E se é fruto da bênção de Deus na sua vida, esse fruto é para glorificar ao Senhor. Na minha casa, na minha vida, na igreja, na minha família. O dinheiro nosso, irmãos, não é o nosso chefe. Ele tem que ser o nosso empregado. Esse é um assunto difícil de lidar. Mas é isso que Deus está falando. Moisés disse, não vai ficar nada no Egito. Até os bens dos crentes vão para o deserto 3 dias adorar o Senhor. Nós não vamos deixar nada no mundo. Em outras palavras, irmãos, às vezes a gente deixa de investir no reino de Deus, Jonas, para investir no mundo. E Jesus pergunta na profecia de Isaías, por que gastas o teu dinheiro naquilo que não é pão e leite? Aí Deus faz um trocadilho e diz, venham a mim então e comprem sem dinheiro pão e vinho. Pão, venham comprar comigo sem dinheiro, eu vendo a vocês sem dinheiro. Que mistério é esse? Entretanto, Faraó, ele dá a última cartada. Satanás dá a última cartada. Eu vou permitir que eles vão. Mas eu quero que eles não sirvam a Deus com os bens. Isso é um problema gravíssimo. Moisés disse, não, senhor, nenhuma unha, porque nós deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E nós não podemos deixá-los aqui, porque nós não sabemos quanto vamos precisar lá.
Nós não sabemos quantos vamos gastar para servir ao Senhor. Por isso, quando chegar lá, é que nós saberemos. Então, para não ter que ir e voltar para buscar o bem nosso também sai do Egito. O coração do homem, irmãos, não pode estar no dinheiro. O coração do homem de Deus, dos servos do Senhor, devem agradecer a Deus pelo dinheiro que ele recebe. Porque se a gente passar a amar o dinheiro mais do que vidas e ao Senhor, isso constitui-se um grande problema para nós. Em algum momento, essa avareza vai pagar caro. Ela vai cobrar a fatura dela. Então, eu não devo ter dinheiro na poupança? Deve. Então, você tem, deve. Guarde seu dinheirinho. Ame ao Senhor e não ao dinheiro. Agradeça ao Senhor por causa do dinheiro que Ele está te dando. Do dinheiro que você ganhou do trabalho, dos seus clientes, do seu trabalho, das suas clientes manicures. Mas não faça desse dinheiro uma escravidão. Faça desse dinheiro uma leveza. Salmo 127, verso de número 2. Salmo 127, verso 2. Olha que coisa. É inútil. Inútil, inútil, inútil. A palavra inútil significa inútil. Não serve para nada. Levantar de madrugada, repousar tarde da noite, comer o pão com tanta luta para ganhar um dinheiro que fica guardado lá debaixo do colchão, que não é pecado também botar o dinheiro debaixo do colchão, não. Guarde lá. Viu, Roberta? Você guarda lá. Não é pecado guardar o dinheiro debaixo do colchão. Você guarda debaixo do colchão, não. Não é pecado. Mas o problema é que é uma ganância tão grande por possuir, que não se vive. Aí Deus diz, aos meus amados eu dou, enquanto eles dormem. Não é porque ele não trabalha, eu já disse isso aqui. É porque ele vive aquilo que Paulo disse. Eu estou feliz tendo o que comer, onde repousar a cabeça, tá bom. Eu vou repetir as frases de Jesus mais uma vez. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. É uma luta. O faraó sabia muito bem que aquele povo amava o gado. O faraó sabia muito bem que ele podia usar isso de artimanha. Vão, mas quando der vontade, vocês voltam. Pelo menos para visitar o gado de vocês, para vir aqui, saber como é que está. Mas eles disseram, nós não. Nós iremos todos. Não vai ficar uma unha. Verso 26. E eu me lembro das palavras do próprio Moisés. Em Êxodo 8, 27, ele diz, Faraó, Êxodo 8, 27, ele diz, Faraó, nós temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. E lá nós ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Ele não disse como seria. Ele disse que era para ir 3 dias. Irmãos, 3 dias no deserto. É uma caminhada que precisa de recursos. Você vai viajar 3 dias para o deserto, naquela ocasião, recursos financeiros. O que o diabo queria? Que o povo de Deus, moça, não fosse livre, liberal no dinheiro. Porque uma das artimanhas das trevas é o seguinte, olha, eu não deixo você usar o dinheiro, ele é teu, mas está aqui comigo, eu te dou de migalhas, ó. Eu te dou de migalhas. Você fica preso à mão de um algoz. Então eles precisavam caminhar 3 dias e eles não sabiam o que Deus iria pedir de sacrifício ainda.
Então, o patrimônio podia ir todo, o diabo sabe disso. E aí ele diz, vão, mas o patrimônio fica. Quanta gente na igreja, irmãos, que está indo com Deus, mas o coração deles está no patrimônio. E a Bíblia diz, Jesus disse, que esse patrimônio na terra, a traça e a ferrugem consomem. O amor ao dinheiro é um dos maiores problemas da raça humana. E por que nós amamos tanto dinheiro? Por que amamos tanto dinheiro? Eu vou lhes mostrar. E eu espero que você não caia do banco. Do banco da igreja. Não do banco do seu dinheiro. Verso Gênesis 3, versos 17 a 19. Gênesis 3, versos 17 a 19. E a Adão disse, visto que você atendeu a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te disse para não comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, tu vai ter que obter o sustento. Fadigas. Durante o resto da tua vida. Verso 18. A terra vai produzir espinhos, abrolhos, dificuldades, e tu vai comer a erva do campo. E o verso 19. É no suor do teu rosto que tu vai ter que ter o pão. Preste atenção. Dá uma voltadinha no verso 18. Preste atenção nesse detalhe. Qual é a palavra final aí? Comerás o quê? Comerás o quê? Está muito fraco. Comerás o quê? A erva do campo. Então isso é mato, é capim. Sim ou não? Verso 19. Você quer comer o pão, e esse pão aí é uma espécie de produto do trigo, da originalidade da palavra. Você quer comer um pão? Você cansou de comer capim, né? Cansou de comer a erva, né? Ah, cansei, não aguento mais. Então, quer comer um pão milhozinho? O que é que você faz? Soa a camisa, negão. Quer comer picanha? Fica atrás de lula. Vai trabalhar. Quer comer uma carninha melhorzinha? Vai o quê? Vai o quê? Trabalhar. Quer comer uma coisinha melhor? Vai trabalhar. E como é esse trabalho? Como é esse trabalho? É um trabalho árduo, trabalho difícil. E quando ele tem que fazer isso? Até que dia ele vai ter que comer esse pão? Até ele morrer. Quer comer bem, vai ter que trabalhar até morrer. Pois a terra vai ter que te devorar, porque tu veio de lá, então eu estou te devolvendo para lá. Qual é o problema do nosso amor ao dinheiro? Nós estamos debaixo da maldição. Quando nós amamos o dinheiro mais do que o Senhor, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é difícil. Amar o dinheiro mais do que o Senhor não é difícil. Isso não é tão difícil que Jesus pega isso aí e explica lá em Mateus dizendo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A dificuldade do rico, disse Jesus, é entrar no céu por causa do amor ao dinheiro. Não é porque é proibido ser rico. Não é porque é pecado ser rico. Jesus trata desse assunto trazendo luz a ele e curando a raça humana. Por quê? Porque como que ele cura isso? Porque nós em Cristo não podemos mais viver debaixo dessa maldição.
Porque essa maldição em Gênesis 3, ela foi lançada pós-pecado, preste atenção que isso aqui é muito sério. Ela foi lançada pós-pecado, para o homem no pecado, para a vida do homem em pecado, até o dia que ele encontrar o Redentor. No dia que o homem encontra o Redentor, o pecado da serpente não tem mais validade no homem. Por que não tem? Porque esse Redentor, ele é o prometido de Gênesis 3,15, coloca aí, meu filho, ele é o prometido de Gênesis 3,15, que esmagou a cabeça da serpente. Então, o poder dos amados de Deus, no Salmo 127, verso 2, não está mais no poderio da serpente, mas nós estamos debaixo da graça de Deus através de Cristo Jesus, que foi na frente, pisou na cabeça do diabo e disse: daqui para frente não. Nesses não. Nesses eu dou enquanto eles dormem. Preste atenção. Se eu estou em Cristo, se eu experimentei a redenção, e o meu coração tem dificuldade de se desligar do dinheiro, é bem provável que eu ainda não experimentei a verdadeira redenção. Eu vou falar de novo para não ter dúvida. É bem provável que eu ainda não tenha experimentado a verdadeira redenção. Então, o que isso sugere? Que nós trabalhemos, ganhemos o pão de cada dia, agradeçamos a Deus pelo pão de cada dia, vivamos uma vida com Deus, amando ao Senhor, amando a família, e aquele dinheiro que está na nossa vida, na nossa conta, que ele sirva para servir a minha família, a igreja de Deus, o meu lazer, porque esse dinheiro pode ser fruto do meu galardão, ainda na terra. Então, quando nós temos um amor a esse dinheiro, e a gente por ele faz desgraça no mundo, nós temos um problema grave. Esse é o homem de Gênesis 3, do 17 ao 19. Ele ainda está debaixo da maldição. Ele está numa batalha, ele está querendo a todo custo. Eu não quero mais erva, eu quero comer pão, eu quero ter uma casa muito luxuosa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E vai tendo, pá, daqui a pouco morreu. E vocês cuidado, porque a AVC está por aí. A AVC está por aí. Morreu. Aí vai ser aquele problema, quem vai ter a senha, quem vai vender o patrimônio, a fazenda, e vai descobrir que tem dinheiro onde ninguém sabia que tinha. E se não descobrir, o governo fica. Então a pessoa trabalhou tanto, penosamente, não desfrutava, nunca teve tempo para viajar com a esposa, nunca teve tempo para viajar com a família, nunca teve tempo para fazer nada na vida, e Satanás sabe disso e ele diz: você quer servir o Senhor? Sirva, mas a sua grana, não. Seus bens, não. Ô, irmãos, eu já vi uma pessoa numa igreja que eu fui pastor num determinado estado, que disse o seguinte. Ele falou para mim, Fernanda sabe quem é, da igreja que eu era pastor. Não dou carona a ninguém no meu carro. Não carrego mais do que 2 pessoas lá atrás. Meu carro não tem feixe de mola para carregar ninguém. Meu carro não está a serviço do reino de Deus. Esse negócio de botar carro a serviço do reino de Deus, isso é uma palhaçada. Isso não conte comigo. E quer ver ele ficar uma arara? Era encostar no carro dele, depois do culto, alguém chegar, ficar aqueles meninos conversando assim. Se fosse de calça jeans, então, era uma tragédia. Ele arrumava uma confusão que eu tinha que ser chamado para botar água na fogueira. Era da igreja.
Já até morreu. E ele tinha uma grana boa de um órgão federal. E por causa de um deslize, essa grana não passou para a filha dele, que passou a viver de assistência social. Por causa de um deslize, ele partiu e a filha ficou, a Deus dará. Na verdade, ficou a igreja dará. Histórias como essas nós temos muito no reino de Deus. A quarta estratégia das trevas é muito mais do que dinheiro que você esteja pensando. É a idolatria dos bens. Meu carro ninguém toca. Meu carro não empresta a ninguém. Minha moto ninguém toca. O banheiro que acabou de limpar, o homem não pode ir lá, o marido, porque vai sujar a tampa do vaso. Isso é idolatria, irmã. Isso é idolatria, irmã. Que Deus te deu 2 mãos boas para limpar de novo. 2 mãos boas. A não ser que você queira que eu ore para Deus te dar uma. E Deus te deu um marido com 2 mãos para você pedir a ele para limpar também. Para ajudar. Sabe aquela agonia de limpar o quarto todo e dizer assim, se eu pudesse eu não deitava na cama para não desmanchar? Isso é idolatria. Eu arrumei o quarto todo para de noite eu chegar e dizer assim, eu quero me esparramar nessa cama aqui, que eu amo deitar em cama limpa. E espojar nela todo, e suar, e no outro dia de manhã tira, bota outro lençol. Graças a Deus que Deus abriu o guarda-roupa, tem 5 lençóis, um para cada dia da semana. E no domingo a gente dorme na rede. Você está entendendo as coisas? Tanta toalha de banho, a gente usa uma toalha uma semana, irmãos, isso é um absurdo. Aí quando morre a gente vai lá abrir o guarda-roupa, desfazer aquela... Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo a vocês? O dinheiro é um problema na nossa mente, gente. Não, isso aqui não pode tocar não, porque foi minha avó que me deu, minha mãe, mas a avó que me deu morreu. Morreu a avó. Deus está tratando de algo extraordinário e o diabo sabe disso, Pitico. Ele disse, olha, vocês podem ir, mas os bens de vocês ficam aqui. Porque, na verdade, o diabo quer dominar até os nossos bens, irmãos. Que no texto, segundo Êxodo, capítulo 10, no verso de número 26, Moisés disse, esses bens não podem ficar uma unha aqui, uma unha. Tudo vai ser usado para louvor e adoração ao Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Eu me lembro de Paulo dizendo aos coríntios, quer comais, quer andais, quer façais outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus, irmãos, sabe? É para a glória de Deus. Então, é maravilhoso você poder ter na sua casa um jogo de porcelana tão bonito, irmã Terezinha, e você colocar aquele jogo para você na sua família comer, não para o visitante chegar. E lá em casa rola isso. Cadê o jogo que ganhou? A Fernanda já bota na mesa logo. Para nós, para nós, para nós. Quem vem almoçar aqui? Nós. A mesa está posta para nós. Coisa boa você sentar na mesa e falar, gente, que coisa linda essa xícara, esse negócio. Aí fica tomando uns copinhos de extrato de tomate. Isso é uma miséria. Eu tenho uma raiva de chegar na casa de uma pessoa, tá com um copo de extrato, e olhar para dentro da prateleira, tá aquela coisa cheia de xícara boa. Eu digo, ô miséria. Nem para dar um vendaval e quebrar essa cristaleira toda. As coisas que nós temos, Mitch, foram feitas, meus irmãos, Alda, para nos servir. O dinheiro é para nos servir, amém, igreja? Você tem uma moto, um carro, uma roupa nova, é para ir para a igreja mesmo.
Para ir para a igreja. É para cultuar o Senhor, para se apresentar bem diante do Senhor. Agora não, fica com a mania de roupa de culto de quarta, roupa de culto de domingo. Olha que negócio esquisito esse povo. Já pensou? Aí vai para o culto de quarta, aquela camisa velha rasgada, e o de domingo vai. O Senhor disse através de Moisés, não vai ficar uma unha aqui. Uma unha não é para ficar. Tudo que nós temos está a serviço do Senhor. Amém, amados? Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Tudo é para a glória de Deus. Sua melhor roupa é para você se apresentar para a glória de Deus. Seu melhor perfume, seu melhor penteado. Tem gente que guarda tanta coisa, irmãos, e não usa. Sabe uma coisa que eu amo na minha casa? Amo. Fernanda sabe disso, eu já falei. Desde quando eu era pobre de maré desci, irmãos. Eu morava numa caminha campanha, que eu dormi naquela cama, mexendo. Eu, meninote, 10, 12 anos, eu falava, Deus, não deixa na minha casa ter essa pobreza, não. Eu quero um lençol, não quero lençol rasgado, ou se eu não quero lençol remendado. Hoje é chique as coxas de patchwork. É chique, mas é uma coxa bonita, tudo bem. Mas aquele negócio, oh Deus, tem misericórdia. E Deus tem me dado isso, irmãos, porque eu falo para Fernanda, eu gosto de chegar num quarto e deitar num quarto, que o chão está limpo, passado pano, e uma cama que o lençol foi trocado naquele dia. E quer ver uma coisa ruim? É uma pessoa deitar numa cama suja. Até os sonhos viram pesadelo, irmãos. E o pior não é isso, é quando abre, eu estou falando sério, igreja, quando abre o guarda-roupa, tá lá aquela fileira de lençol embalado no pacote plástico. Isso é uma desgrama, irmãos. Me chama para eu ir lá na tua casa, para eu doar isso tudo para a feira de arte e cultura, para a gente comprar cimento. Né, Arlindo? E justificaria isso se a pessoa não tivesse, mas olha para mim, irmãos, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que é que Deus está dizendo? Não precisa ficar desesperado. Não vai faltar o seu pão, não vai faltar o seu lençol, não vai faltar o seu sandália, Johnny, não vai faltar as suas coisinhas. Deus vai dar para vocês, irmãos. Não importa, Deus vai dar. Limpinho, arrumadinho, Deus deu. Ele dá, Mari. Ele dá. Então, o diabo sabe disso. E ele tem aprisionado pessoas nessas coisas. Eu poderia até chamar isso de espírito de mulambagem. Mulambagem. Pensa que é uma opressão a pessoa que gosta de trem descartado, velho. E ficar juntando aquela quinquilharia, você pergunta, vai usar? Não vai. Joga fora, gente. Vende pro ferro velho, bota na reciclagem, faz uma coisa. O diabo pega a gente espiritualmente nessas coisas. Ele diz, vocês podem ir cultuar, não tem um problema, pode fazer o culto de vocês, conquanto que os bens de vocês fiquem aqui, para que vocês não se desliguem dos bens. Adorem lá, mas fiquem preocupados com essa agonia. Ô irmãos, que Deus nos tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. A coisa melhor do mundo, irmãos, é uma casa que ela sujou. Isso é sinal que ela tem vida. A panela que está em cima da pia, suja, é porque tem vida ali dentro daquele ambiente, daquela casa. Oi? E tinha comida para comer, Fernanda. Comida para comer. Sabe, irmãos? Então, pensa numa pessoa que tem pavor às coisas regradas, a comida. Eu fico horrorizado. Eu chego na casa de alguém que eu vejo que a coisa está mais ou menos... Eu fico assim, meu Deus, eu não vou nem comer direito, que é para deixar para o povo da casa. Porque aqui não é possível. Chamou uma família com 4 bocas, tem mais 4 na casa, e bota
4 pedacinhos de carne frita, é para dividir no meio, um para cada um. E eu tô com vontade de comer 2 do que está lá no prato, não é o cortado. Igreja do Senhor. Eu já passei uma luta com o Fernando e essas meninas. Eu fui convidado para pregar numa cidade, numa casa de uma família riquíssima da cidade, rica. Pessoas tinham sido prefeitos, etc, etc, ricos, eles eram ricos. Patrimônio, só para ter ideia, o posto de gasolina da cidade era deles. O açougue, a loja de botijão, o supermercado e, consequentemente, também a igreja. Porque eles eram meio doninho lá. Aí eu fui pregar. Cheguei sábado, 5 horas da tarde, saí do trabalho avexado, não tinha como almoçar, Vitória novinha, e não tinha o de jejum para o pastor, o lanche da tarde. Aí eu tomei banho, foi dando aquela fome, a barriga roncando, e fui pregar. Irmão, depois que eu prego, parece que há um oco dentro de mim. Aí eu voltei do culto, aquela fome, aquele negócio, meu Deus, eu vou, Fernanda, nego, eu estou para desmaiar de fome. E as meninas, e aí, pai, eu estou com fome, calma, a gente vai comer. E vai para casa, chega lá 10 horas, uma pizza em cima da mesa, uma pizza. Tinha a senhora, a outra senhora, uma outra senhora e a empregada das senhoras, 4. Mas eu, Fernanda e Priscila, 4, e Vitória, e aí uma pizza com 8 pedaços. Uma pizza. Aí uma irmã comeu a metade de uma, e eu fiquei olhando para o outro pedaço. Quando eu ia pegar, a irmã pegou. Foi muito triste esse dia. A gente riu hoje, mas foi de chorar. Fomos dormir literalmente com fome. Eu vou dizer uma coisa para vocês, preste atenção. Quando deu 2 horas da manhã, Vitória assustou e Priscila, pai, eu estou com fome. Vitória chorando, eu estou com fome, eu estou com fome. Aí eu fui na geladeira, uma teba de requeijão, leite da roça, achei a lata de chocolate em pó. Eu alimentei as minhas filhas e a minha esposa. E me alimentei também, irmãos. Sem fazer barulho. Quando foi meu dia, na hora de almoçar, vocês podem acreditar, as mesmas 8 pessoas. Um prato, gente, eu não estou falando de uma tigela, um prato de arroz. 2 torinhas de carne frita, desse tamanho mais ou menos assim. E uma farofinha. Aí eu disse, irmãs, eu vou embora hoje depois do almoço. Não, pastor, você não vai pregar? Não tenho condição de pregar. Aí eu falei sério, aborrecido, e liguei para outra pessoa que viesse pregar, mas eu fui embora, porque eu não tinha condição emocional. A igreja era liderada por aquelas pessoas, a igreja estava um caos espiritualmente. As pessoas da cidade odiavam. Os familiares daquelas famílias. Porque eles eram vistos como maus, perversos. A igreja era uma coisa assim, sem vida. Aquela coisa sem vida, aquela coisa penumbra, aquela coisa, sabe, pouca luz, aquele negócio, digo, meu Deus do céu. Onde há, irmãos, uma opressão financeira, não há libertação espiritual. Não há libertação espiritual. O que o diabo queria fazer com o povo de Deus aí era isso. Podem ir para o culto de vocês. Eu não estou preocupado. Até as crianças podem ir. Mas o dinheiro de vocês vai ficar comigo. Moisés disse, não senhor, nenhuma unha, porque até os nossos valores precisarão ser usados no culto ao Senhor. Amém, meus irmãos? Quando eu digo isso, não é para vocês trazerem o dinheiro para a igreja, dar para mim, porque vocês sabem que na Igreja Batista não é assim que funciona. Eu tenho tranquilidade para isso, mas eu estou aqui educando os irmãos, segundo a palavra de Deus, dessa estratégia 4ª, que é terrível, que é o amor ao dinheiro. Seja próspero, meu irmão e minha irmã. Sejam prósperos em nome de Jesus.
Que o dinheiro de vocês sirva para vocês viverem em família, para vocês adquirirem coisas que vocês gostam, para vocês comerem num restaurante que vocês gostam. Isso é bonito, irmãos. É bonito. Para vocês sentarem numa sorveteria que vocês gostam um dia de tarde, tomar um açaí, para vocês chegarem aqui na igreja, na cantina, fazer um lanche, pagar aquele lanche e dizer muito obrigado, que lanche bom, que gostoso, porque você investiria aquilo numa outra lanchonete, mas aqui você também está ajudando a construção do templo. Então é o seguinte, e você não sai pesado, reclamando, dizendo que está caro, que tudo é caro, que tudo é caro. Não, você sai feliz, porque o teu dinheiro que Deus te deu condição de você dar ao teu filho um pirulito, um pastel, um açaí, que tem tanta gente que não tem condição de ter isso. Então o dinheiro é para servir ao povo e não o povo servir ao dinheiro. Amém, irmãos? Essa história do diabo de fazer culto sem os nossos bens, Deus disse, não é assim não, eu quero é tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos leve ao caminho da verdade. Não aceite o mundanismo, não aceitemos, não negociemos com o mundanismo, como fez Moisés, que não negociou. Não negociemos com a fé superficial, não negociemos quando o assunto é família, e não negociemos quando o assunto é os nossos bens. Não. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e vocês não são de vocês mesmos? Quando Deus quer chamar, Deus quer chamar. Verso 29 do mesmo texto, verso 29 do mesmo texto, verso 29, ele vai dizer, olha que coisa fantástica. Tem até quanto? O texto diz o seguinte, que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo, para apresentar culto a Deus em sacrifício puro, santo e agradável. Apresenteis o vosso corpo, A proposta de Deus é que tudo em nós, o vosso corpo é templo do Espírito Santo e não é de você mesmo. Então tudo em nós é para Deus, inclusive o meu corpo. E o meu corpo está ligado ao dinheiro que eu recebo. Não acredito, é verdade. Quer ver eu provar para vocês? Quem tomou banho hoje, de manhã ou à tarde? Quem tomou banho? Levanta a mão. Complicado, né? Alguém não levantar. Se você, na pior das hipóteses, não usasse sabonete, você usava água? A água da sua casa é paga ou é uma cisterna que tem lá? Se fosse a cisterna, tinha uma bomba, sim ou não? Se tivesse bomba, tinha que puxar com energia, sim? Tinha que pagar a energia. Alguém tem que pagar essa conta para manter esse corpo. Roupa, ferro, o sabonete, o perfume, o creme, o óculos, o sapato. E esse conjunto de corpo para servir ao Senhor, ele é resultado das nossas finanças. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe cada um de nós. Romanos, 12. Pelas misericórdias que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É tudo que eu apresento a Deus. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas misericórdias do Senhor, que são bênçãos para nossas vidas. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ajuda-nos a gerir os recursos com sabedoria, não com exagero, Senhor, não com gastação, com esbanjamento, mas não também com miséria, nem com amor ao dinheiro, mas que os nossos recursos sirvam também para adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor servindo com integridade e com santidade. Tem misericórdia de nós.
Que não aceitemos a proposta das trevas de ir a adorar sem que os nossos bens façam parte desse culto. E que todos os nossos bens sejam adquiridos de forma séria, honesta e tudo para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro também pelos irmãos que são empresários, trabalhadores em todas as áreas e que porventura estão precisando de um milagre, de um desafio do Senhor. Que o Senhor abra as janelas do céu em favor dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor abra as portas dos céus em favor das finanças do teu povo, para que eles experimentem cada vez mais a bênção e o milagre do Senhor. Eu oro pelo teu povo, por nossas vidas, por tua igreja, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.